Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Já quero louvar a Deus pela sua vida, querido aluno da nossa classe Abraão, obreiros da nossa congregação em Alto Castro. Louva a Deus pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás, pela vida do nosso pastor Alvani. Espero que todos tenham tido uma noite de descanso abençoada, reparadora, e que a família de cada um dos irmãos esteja guardada pela virtude do Senhor. Querido, nós estamos aqui para mais um estudo devocional orientado pela leitura complementar, que é uma atividade prevista para cada lição da nossa revista Betel da Escola Bíblica Dominical. Nosso devocional de hoje está no livro do profeta Oséias, no capítulo de número 12. Nós não vamos ler todo o capítulo 12, mas vamos ler apenas o versículo 12 do capítulo 11 e o versículo 1 do capítulo 12, que diz assim: Efraim me cercou com mentiras, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda está do lado de Deus, e permanece fiel aos santos. Efraim apacenta o vento, e persegue o vento leste o dia inteiro. Multiplica mentiras e destruição, faz aliança com a Síria, mas o azeite é levado ao Egito. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Querido, nós estamos nos preparando para a lição de número 2 do terceiro trimestre, que tem por título Oséias, o amor de Deus e a chamada ao arrependimento. Nós já vimos muita coisa ao longo desta semana. Louva a Deus pela vida dos irmãos que estão participando, das reflexões, das perguntas que são colocadas no grupo. Essas perguntas e reflexões é para te condicionar, te motivar, fazer com que você pense na lição. Não é verdade? Às vezes na correria do nosso dia a dia, nós somos ocupados com tantas coisas, e quando nós vamos lembrar da lição, já é sábado, ou então já é domingo pela manhã, ou sábado no final do dia. Então, essas perguntas que eu coloco lá, o devocional, é para te condicionar, te motivar, fazer com que você pense na lição. Então, às vezes, você pode abrir hoje e ler só o tópico 1, abrir amanhã e ler só o tópico 2, E aí, quando você vai ver, durante a semana, você já leu a lição toda. Então, às vezes, para você responder uma dessas reflexões ou perguntas que é colocada no grupo, você precisa se recorrer ao livro do profeta Oséias, ou à revista, ou até mesmo uma pesquisa no Google, Isso tudo está te levando a meditar na lição, e é coisa muito boa, só tem a acrescentar, vai melhorar a nossa aula, vai fazer com que a gente tenha uma aula ainda melhor. Queridos, ao longo dessa semana nós já falamos bastante coisa. No último devocional, que foi no capítulo 11 de Oséias, na verdade nós fizemos um resumo do capítulo 10 e do capítulo 11. Nós estamos fazendo um devocional com todos os capítulos do livro do profeta Oséias. Nós destacamos no capítulo de número 10, falamos que é um desdobramento do 9, onde o profeta condena e reprime e denuncia algumas atitudes, algumas práticas do povo de Israel. Nós destacamos que Israel estava semeando o vento e por isso ele iria colher tempestades, não é verdade? Desculpa. E eu queria só falar para os irmãos uma palavra que fica muito evidente, que eu ainda não falei. No capítulo 10, lá no verso 5, diz assim: os moradores de Samaria ficarão com medo por causa do bezerro de Bet-Aven. O seu povo se levantará por causa dele, e os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória que já se foi. Essa cidade Bet-Aven, eu falei para os irmãos que era Betel. E por que é tratada como Bet-Aven? Betel, nós vemos que é chamada Casa de Deus.
né? Está lá no livro do Gênesis, quando Jacó, ele levanta um altar ali e ele vê uma escada que liga a terra ao céu, e os anjos subiam e desciam. Então ele declara: aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Aquela cidade se chamava Luz e passou a se chamar Betel, casa de Deus. Muito apropriado, né? Cidade que se chamava Luz passou a se chamar casa de Deus. Porém, a palavra Aven significa iniquidade. Então aquela que era chamada Betel, casa de Deus, passou a se chamar então casa da iniquidade. Por quê? Porque para Betel e para Gilgal se tornou os principais polos, as principais cidades de idolatria, onde foram levantados postes e ídolos, né? E essas cidades nós já vimos que ficavam nos limites, né? Com o reino do sul, né? Ali com a tribo de Benjamim. Então Deus advertia para que Benjamim, ou o reino do sul, os judeus, não se contaminassem ou não seguissem pelo mesmo caminho, porque essas cidades ficavam no reino do sul. Então eles desciam até essas cidades limítrofes para levantar ali postes e ídolos, adoração a Baal. Então perceba que aquela que era dita casa de Deus passou a se chamar casa de iniquidade. Vimos no capítulo 11 esse texto belíssimo, talvez um dos textos mais belos da Bíblia, né? Que é o capítulo 11, no verso de número 4, que diz: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles com quem alivia o jugo de sobre o pescoço, e me inclinei para lhes dar de comer. Né? Então, Deus tira o seu povo da terra do Egito, né? Dá a eles uma lei, uma constituição, faz daquele povo, daqueles descendentes de Jacó, uma nação, faz com que a terra fosse frutífera, dá a lã ao seu tempo, dá o fruto ao seu tempo, e amarra eles com corda de amor, para que eles não se distanciassem do Senhor. Ei, queridos, nós só estamos na presença de Deus, porque Deus tem nos trazido a Ele com cordas de amor. Muitas vezes, né, as dificuldades que nós passamos é uma providência de Deus para que a gente não se afaste dele. Tem muitas pessoas que estão perdidas no mundo por causa de um tempo de provisão que veio sobre a sua vida. Às vezes, a porta que nos é fechada é para nos manter próximo de Deus. Às vezes Deus abre as portas. Quantas pessoas não nos conhecemos que Deus abriu as portas e elas se afastaram da presença de Deus? Então Deus cuidou daquele povo, Deus deu de comer daquele povo, e aquele povo atribuiu todas essas dádivas, essas bênçãos ao Deus Baal. E no capítulo de número 12, o profeta vai dizer que Deus tem uma contenda tanto com Judá quanto com Israel, né? Ao longo, você que está fazendo a leitura, você já deve ter percebido que nós dizemos que Oséias profetizou para o reino do norte, mas nós encontramos aqui também profecias contra Judá. É porque a ênfase do ministério dele, né, era Samaria, era o reino do norte. Mas isso não exclui que algumas profecias eram aplicadas a Judá, como é aplicada também para a igreja nos dias de hoje. Então o profeta está dizendo que Deus tinha uma contenda, tanto com Israel, que aqui é Efraim, né, denominado Efraim, como a Judá, né? Então ele diz: o Senhor tem uma controvérsia com Judá, e castigará Jacó segundo a sua conduta. Ele lhe dará o que merece por seus atos. Então nós sabemos, e eu li no devocional de ontem, que o juízo de Deus se cumpriu no reino do norte através da Síria, né? Deus levanta um rei assírico para poder sitiar Samaria e levar cativo o seu povo. E foi o fim do reino do norte. E também leva o juízo ao reinado do sul, né? Durante o reinado do rei Joaquim, né, Deus envia Nabucodonosor, rei da Babilônia,
que vai sitiar a cidade e vai levar também cativo parte do povo. O Reino do Sul foi levado cativo em 3 levas, né? Em 3 envios, né? No primeiro foi o que estava o profeta Daniel, o jovem Daniel, juntamente com o rei, né? E alguns príncipes, algumas autoridades da cidade. E depois ainda teve mais 2 incursões. Na segunda incursão foi levado o profeta Ezequiel, com 25 anos de idade, né? Então, e na terceira leva foi destruída, né, o templo e a cidade de Jerusalém, que vai ser reconstruída depois com Neemias, né? E aí você vai ver o ministério de Esdras, né, trazendo o avivamento através da palavra de Deus. Aí nós vemos que a restauração, o avivamento é através da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus não há avivamento, não há restauração. É a palavra que liberta, é a palavra que nos limpa, é a palavra que nos aproxima de Deus. Então o juízo veio tanto para o reinado do norte quanto para o reinado do sul, né? O Nabucodonosor vai colocar ali um rei vassalo. O que é rei vassalo? Né? É aquele rei que não manda nem governa. Ele está ali apenas para administrar segundo um rei soberano, que era Nabucodonosor, que foi o rei Zedequias. Então, quando o rei Zedequias ele se rebela contra Nabucodonosor, isso ocorre durante o ministério do profeta Jeremias, né? Nabucodonosor vai fazer essa investida sobre a cidade de Jerusalém. Então, querido, nós vemos que Deus tinha uma contenda, tanto contra o reino do sul, quanto o reino do norte. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vemos aqui, no capítulo de número 12, o final do capítulo de número 11, que diz: Efraim me cercou com mentiras, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda está do lado de Deus e permanece fiel e santo. Dos reis que reinaram no reinado do norte, todos foram fiéis ao Senhor. O primeiro rei, que foi Jeroboão I, ele levanta um bezerro de ouro, e nós já falamos desse bezerro nos nossos devocionais, né? Porque eles ficaram com medo, ele ficou com medo de que o povo das 10 tribos do norte fosse ao templo de Jerusalém para adorar. Então ele queria manter o seu reinado através da idolatria. E os reis que se seguiram, né, andaram pelo caminho de Jeroboão. Então todos os reis foram infiéis. Mas no reino do sul não foi assim. Deus sempre manteve uma linhagem, né, por fidelidade, uma linhagem piedosa, por fidelidade ao seu servo Davi. Porque da raiz de Davi viria o Messias. Eu estava pesquisando aqui para trazer os reis que foram fiéis ao Senhor, mas a organização que eu consegui deixaria o vídeo ainda mais longo, mas nós podemos citar alguns, como o rei Josafá, né, que promoveu uma reforma, né, no reinado do sul, né? Nós temos o rei Ezequias, né, que também foi fiel ao Senhor. No momento em que a Síria estava atacando o seu reinado, ele clamou ao Senhor, e o Senhor deu livramento àquele povo, né? Podemos também citar o rei Josias, que assumiu o reinado tão jovem, com 8 anos, sem referência nenhuma, porque tanto o seu pai Amon quanto o seu avô Manassés foram terríveis, né? Andaram distante da presença do Senhor. Mas a história de Josias é linda, quando o sumo sacerdote encontra a palavra de Deus que estava esquecida dentro do templo, e ele lê a palavra, e ele manda reformar o templo e promove um avivamento no reinado do sul. Ei, querido, não deixe a palavra de Deus esquecida dentro da sua casa. A Bíblia não é para estar guardada, é para estar aberta, lida e vivida, porque assim viveremos um avivamento na nossa casa e na nossa vida. Que Deus
te abençoe através desta palavra, que Deus traga alegria ao seu dia, traga vida ao seu dia, fortaleça a tua fé através dessa palavra, que nós não estejamos como Efraim, que foi buscar socorro na Síria e no Egito, né? Buscou favor da Síria e buscou favor do Egito, e no final esteve desamparado, mas que nós possamos fazer como exemplo dos servos de Deus, como Josias, como Ezequias, como Josafá, que buscou socorro no Senhor, né? E teve as suas promessas renovadas sobre as suas vidas. Querido, que Deus te abençoe, te dê uma sexta-feira de bênção e de vitória, no nome de Jesus. Querendo Deus, amanhã nós estaremos aqui para mais um estudo devocional, quem sabe fazendo um resumo desta semana e um resumo da lição, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.